Final Production. Graças e a paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui nessa noite gravando aí o Tempo de Mesa. Espero que vocês recebam de Deus. Nós vamos comentar um pouquinho sobre os episódios, né? Foram 4 episódios da série Somos Tão Jovens, que chegou ao final na última quarta-feira. E hoje nós queremos aqui refletir um pouquinho sobre essa série, conversar um pouquinho sobre ela, para que você seja cada vez mais edificado. Amém? Estamos aqui com o Kaique, glória a Deus. Estamos aqui com o Lucas e com a Nana. É eles que vão estar aí conversando com a gente, falando um pouquinho sobre o que eles entenderam, sobre o que Deus falou no coração deles. E vamos começar com essa pergunta. Como é que foi a série para vocês? Como é que vocês receberam aí de Deus? O que é que Deus falou no coração de vocês? Gostaria de saber aí como foi para vocês essa série. Então, eu acredito muito que tudo que a gente tem vivido hoje, como Ibava e Assunção, tem vivido como rede de jovens, seja a rede Kids, seja da rede família, tudo que a gente tem vivido em união, tudo que a gente compartilha em tempo de mesa, tudo que a gente tem estudado, tem falado, tudo que tem acontecido nos cultos de domingo, nas células, nas conferências, principalmente nessa série de quarta-feira, eu acredito que vem diretamente do coração de Deus. Então, a gente consegue ver que essas palavras, ela realmente está alinhada com o Espírito Santo, sabe? Então, nós como igreja, se a gente abraça essa causa, se a gente abraça o que foi falado nesse culto de quarta-feira, nessa série sobre que os jovens nós trouxemos, né, para a igreja toda, eu acredito que se a igreja entender realmente essas personalidades, esses sentimentos que o jovem tem e que pode abranger para toda a igreja, pode não só abranger para a igreja toda, mas para pessoas também para fora, tem tudo para dar certo, tem tudo para você se enraizar realmente no que Deus ele tem para você, sabe? Então eu acredito que foi muito de Deus. E se você não viu ainda, não assistiu ainda, vá lá, vale muito a pena, meu amigo. E fez um alcance muito legal essa série, porque ela foi feita não só para cristãos, né, mas sim para todo aquele que puder assistir, acredito que vai fazer muita diferença. Ela não é uma série enraizada dentro da igreja, somente para cristão, ela é uma série para que alcance pessoas mesmo que são vivências, cada episódio é vivência de um cotidiano, de um dia a dia, de qualquer pessoa, né, que seja ele cristão ou não. Essa série não foi só para nós, né? Realmente foi para pessoas que estavam lá fora, para os jovens que estavam lá fora. E, mano, isso falou muito forte nos nossos corações, porque cada ponto que foi falado, né, cada episódio que foi passado, realmente era algo que tocava muito no nosso coração. Glória a Deus, é isso aí. E essa série realmente ela foi levada, né, pela rede de jovens, né, para toda a igreja. Então não era uma série só para os jovens, né, era uma série realmente para toda a igreja. E não só para as pessoas da igreja, mas também para as pessoas que estavam fora, para elas poderem ouvir também um pouco sobre o amor de Deus, um pouco sobre aquilo que está no coração de Deus. E a gente trouxe características de jovens, né, mas que são características que na verdade Deus quer que todos tenham. Né? Todos querem que nós sejamos intensos, apaixonados, que nós sejamos fortes, que nós sejamos indignados com algumas coisas. Então eu creio que foi realmente de Deus para cada um de nós. E já entrando nessa nossa série, então, no nosso primeiro episódio a gente falou um pouco sobre somos tão jovens e tão apaixonados, né? Gostaria de saber de vocês aí sobre esse episódio, quando a gente falou um pouco sobre paixão, né? A diferença entre a paixão do mundo, a paixão carnal, a paixão natural e a paixão pelo Espírito Santo. Qual que acho que é a maior diferença dessas paixões assim para vocês? O que vocês entenderam acerca dessas diferenças de paixão? Da do mundo, da carnal e realmente daquela que vem do Espírito Santo. Então, Fê, só complementando também o que você falou quase agora, né? Que a gente, que nem nesse momento de pandemia, a gente acredita que tudo que está acontecendo hoje, nada mais foi para demonstrar o que faltava na gente, né? A pandemia deixou todo mundo em casa e todo mundo ficou com vontade de sair, sabe? A pandemia deixou todo mundo sem toque físico e todo mundo falou, nossa, eu preciso de toque físico, sabe? E eu acredito que a palavra de Deus ela também traz isso. Isso que a gente trouxe nesses cultos de quarta-feira só trouxe aquilo que a gente esqueceu, sabe? Só trouxe aquilo que a gente tem, né? E a gente deve usar da maneira certa com Deus, né? E nessa primeira palavra da paixão, o ponto forte, o ponto fraco que eu vejo da paixão é onde você deposita ela, né? Porque a paixão não é errada, né? A paixão errada é naquilo onde você deposita. Se você deposita no lugar errado, provavelmente, né? Você pode colocar toda a sua expectativa naquele local, e quando você coloca a expectativa naquele local e não recebe da mesma forma,
acaba se tornando errado, né? Se você coloca no mundo. Mas se você coloca toda a sua expectativa, toda a sua paixão em Deus, eu acredito que tem tudo para dar certo. Porque toda a paixão, né? A paixão é uma loucura, né? A paixão você se entrega sem medo, a paixão você protege até o final, a paixão você não tem vergonha, na paixão tem todos esses sentimentos de entrega, de intensidade. Na paixão, então, é onde você consegue ser realmente quem você é, sabe? E eu acredito que quando você deposita toda a sua paixão naquilo que Deus tem pra você, naquilo que Deus ele preparou pra você, não tem como você se frustrar, sabe? Porque Deus ele não muda. E a gente vê isso quando você se coloca toda a sua paixão em Deus. Esse é o meu ponto forte. E eu acho que um grande ponto que me chamou a atenção nessa parte do primeiro episódio, Somos Tão Apaixonados, é quando trouxeram a ideia de transformar a paixão em amor. Fortalecer ela, né? Que a paixão é algo intenso, é algo que vai ser vivido no momento, é algo que vai impulsionar você a se jogar para aquilo, a se lançar naquilo, mas também a conversão da paixão para o amor é algo sólido, é algo que você consegue ver. Então, o amor de Deus, ele é algo sólido, ele é algo justo, algo firme, né? E a paixão, quando a gente se lança num primeiro amor, quando a gente se lança numa paixão com Deus, e a gente vê que o amor dele é tão intenso por nós, tão firme, e essa paixão é rapidamente convertida em amor, quando a gente tem esse entendimento que ele nos ama, e que a gente pode ser sim apaixonado, mas antes de tudo a gente pode também amá-lo. Não é aquela coisa de primeiro amor, aquela coisa de primeiro impacto que vai viver nisso, mas vai ser intensificado. Então essa parte de a conversão da paixão de Deus para um amor em Deus, assim, é algo extraordinário, porque o amor, ele realmente faz transformações. Então isso foi muito bom. E complementando o que os dois falaram, né? Quando você fala em questão de paixão, quando trazendo para o mundo, a paixão ela faz você ter insegurança, faz você ter ansiedade, todas essas coisas ruins. E complementando o que a Nana falou, quando você faz a paixão voltar ao amor, para você amar e ser apaixonado certamente por Deus, mano, toda essa insegurança, toda essa ansiedade, tudo isso vai Deixa embora. de fazer sentido. Né? Uhum. E quando você entende o quanto você é amado por Deus, isso fica queimando cada vez mais forte em você. Muito legal, porque realmente quando a gente tá no mundo, né, a gente não entende, mas a gente é apaixonado pelas coisas do mundo, né? A gente faz sem pensar, a gente acaba agindo de uma forma irresponsável, a gente acaba não ouvindo ninguém. E quando a gente conhece a Deus, quando a gente vê esse novo mundo, a gente se converte, e aí nós ficamos apaixonados por Jesus, a gente vê que a paixão por Jesus ela não é irracional. A paixão por Jesus, ela te dá um sentido de vida, ela te dá um propósito, né? E você só fica mais apaixonado, não é uma paixão que acaba, né? É realmente aquilo que se torna um amor verdadeiro. E é muito interessante. Eu gostaria de saber de vocês aí, como é que foi nessa série, a gente falando ainda sobre paixão, eu falei um pouco também sobre Jesus ser apaixonado por você. Sobre como que Jesus ele é apaixonado por você e como que nós devemos também ser apaixonados por Jesus e pelas coisas do reino, pelas coisas que são eternas, né? Gostaria de saber de vocês, assim, como que é essa paixão pelas coisas eternas e como que isso explode no coração de vocês? Quando você falou na pregação que Jesus, em nenhum momento da Bíblia fala que Jesus era apaixonado por nós. Mano, e quando você falou isso, eu falei, mano, isso é verdade. Em nenhum momento fala isso, né? Verdade. Só que a Bíblia toda, a demonstração dela é que Jesus te ama muito. Mano, eu falei, mano... Ele não precisa falar. Ele não tá fala, demonstrando, ele demonstra isso. É. E eu falei, mano, que isso, velho? Então, tudo isso que ele faz por nós, tudo isso que ele fez, mano, ele não precisa ficar te lembrando que ele te ama. Porque as próprias ações dele é alguém apaixonado. E quando você entende isso, eu falo, mano, meu Deus do céu, meu Deus, eu preciso ser cada vez mais apaixonado por ele. Diz um amigo meu, dá não. É uma coisa bem legal que a gente consegue ver, né? Quando a gente tá junto no tempo de mesa, a gente consegue, tipo, um fala na vida do outro, né? Um ajuda o outro, um vai complementando o outro. E aí vocês falando sobre a diferença entre a paixão se tornar o amor e o amor se tornar a paixão, sabe? Eu consigo ver as duas coisas como o amor ser algo constante e a paixão ser algo intenso. Aí entra aquela questão que a gente já falou mais um pouco à frente também, sobre essa parte, né? De você ser constante e você ser intenso ao mesmo tempo. Constantemente intenso. Então eu consigo ver que dá pra gente ser apaixonado, mas ao mesmo tempo dá pra continuar amando, sabe? Então, com Deus é a mesma coisa. E a Bíblia fala mesmo isso, que a gente se torna aquilo que nós adoramos, aquilo que nós olhamos. Não tem como olhar pra Jesus e não ser apaixonado, sabe?
Se você não se apaixonou ainda por Jesus, é porque você não está olhando da maneira certa. Porque eu acredito muito, quando você olha para Jesus e você tem aquela resposta, mesmo essa paixão que ele tem por nós, sabe? Uma paixão que não espera nada em troca, uma paixão que é inexplicável, uma paixão que perdoa rápido. Toda essa paixão que não tem nada a ver com a paixão aqui do mundo, não tem como você não criar nenhuma expectativa nele, sabe? Quando você olha para Jesus e você vê esse amor que ele tem por nós, não tem como você não amá-lo mais. Então eu acredito que esse amor, que é o próprio Deus, né? Que Deus ele só não tem amor, mas como ele é o próprio amor, não tem como você conhecê-lo e não se sentir amado e não amá-lo ele, sabe? É isso que eu vejo. Esse é o motivo de tudo, né? A gente ama a Deus porque ele nos amou primeiro. E a gente é apaixonado por ele porque a gente entende que ele também se apaixonou por nós. Ele não quis ficar sem a gente. Isso é incrível. É isso aí, glória a Deus. E no segundo episódio a gente falou um pouco sobre intensidade, né? Quando a gente for falar sobre intensidade, acho que todo mundo pensou, vamos falar sobre a intensidade dos jovens, que eles gritam, que eles pulam, que eles não sei o quê. E não foi bem assim. Né? Nós falamos um pouco sobre a intensidade do Pai, sobre a intensidade do Filho e da intensidade do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês aí comentassem pra gente um pouquinho sobre essas intensidades. Eu gostaria que a Nana falasse sobre a intensidade do Pai, o Kaique sobre a intensidade do Filho e o Lucas sobre a intensidade do Espírito, né? A intensidade do Pai, o amor, do Filho, a entrega, do Espírito, o poder. E de como é esse encontro com essa intensidade de Deus, como é que foi esse encontro com essa intensidade de Deus no coração de vocês? Quando se fala de intensidade do Filho, nós estamos falando da intensidade de Jesus Cristo, né? E quando ele veio para cá, para a Terra, ele já começou a ser intenso desde o primeiro milagre dele. Porque ali ele já demonstra muitas coisas por nós e por onde ele passava, né? E quando você vai buscar mais na Bíblia, entender o porquê ele se entregou por nós. E uma das passagens de Lucas fala que ele se juntou com seus discípulos e que ele foi fazer a ceia. E que ele queria estar ali porque acho que daqui a alguns dias ele seria levantado. Aí, quando eu li esse versículo, eu falei, mano, vai ser levantado para quê? Mas aí eu comecei a ler um livro que fala justamente sobre isso, né? E quando Jesus é levantado, ele não é levantado para ser glorificado naquele momento. Mano, naquele momento ele é levantado, mano, para ser açoitado. Mano, ele é levantado para, levar a dor de todo mundo. Para levar o sofrimento de todo mundo. E uma coisa que falou muito comigo ali naquele momento é que antes da coroa de glória vem a coroa de espinho. Meu Deus do céu. Uau. Mano. E quando você começa a entender que o quanto Jesus teve que nos amar para se entregar por nós, fala, mano, que isso? Muita coisa, realmente é extremamente intenso na entrega. Nossa. Então, é muito legal isso mesmo que o Kaká falou, porque uma coisa interessante é que você só entrega algo quando você entende para quem você está entregando. Você não entrega para qualquer um, você não confia em qualquer um, né? Isso é um lado do ser humano. Quando você entende quem é Jesus, entende quem é Deus, você pode entregar tudo mesmo, sabe? Que vale muito a pena. Eu queria falar já um pouco também sobre a intensidade do Espírito, né? A coisa que eu mais amo, você está ligado que eu amo demais, cara. E essa palavra foi incrível, cara. E esse ponto sobre a intensidade do Espírito, que é o poder, eu amo demais, porque eu amo ver as maravilhas de Deus, eu amo ver o sobrenatural de Deus, eu amo ver que Deus ele não é só um simples Deus, Deus ele é muito mais do que a gente imagina, sabe? Deus ele, tudo aquilo que ele diz na Bíblia, ele é. Então quando você vê as coisas, as maravilhas, tudo que aconteceu do início da Bíblia até os dias de hoje, eu vejo que tudo teve o poder de Deus, tudo teve o poder do Espírito, né? E eu amo, cara, eu amo demais os filmes de super-heróis, eu amo demais séries, desenhos que os caras têm poder, e desde pequeno eu ficava vendo, falando, nossa, que louco, né? Ia ter esse poder, ia ser muito louco. Esse poder. Ia ser muito louco se eu visse o Superman passando ali. Uau, mano, queria ter esse poder, sabe? Tipo, e eu ficava admirado, ficava querendo ter aquele poder, né? E quando eu conhecia Jesus, e Jesus falou, cara, tudo que eu fiz aqui na terra, sabe esse cego que eu curei? Sabe esse poder que eu tenho no espírito, você também tem? Eu falei, meu Deus. Eu era pequeno, queria ter poder. Eu cresci, Jesus falou que eu tenho. Eu falei, então eu vou usar esse poder que eu tenho. Então, eu acredito que você só libera esse poder que está dentro de você quando você acredita que você tem, sabe? Então, a sua fé é a base para você acreditar que você pode fazer mais coisas do que ele já fez, porque ele falou, sabe? Então, se ele disse, cara, já é. Não dá não. Se ele falou, já é. Deus falou, já é. Acredite e vai.
E pegando esse gancho da intensidade do poder, né, intensificando o amor de Deus por nós, do Pai, sim, ele tem um amor que é superior, né? A intensidade dele lançada aos filhos é muito grande, né? Que ele enviou o filho dele na Terra para poder viver coisas que seriam para nós viver, né? Não que a gente esteja livre de aflições nesse mundo, não. A própria Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, né? Mas que nós estamos livres dela. Então, quando é intensificado o amor de Deus na nossa vida, a gente consegue ver o quanto ele foi, eu acho que como dizer assim, justo com nós, sabe? Com todos nós. Porque ele se colocou primeiro à frente para poder que nós hoje tenhamos esse poder, para que nós hoje tenhamos essa entrega, para que nós hoje tenhamos esse lugar de filho, esse lugar, essa posição de ser chamado de filho. Então, todo esse amor que vem de cima, que isso é além de todas essas outras coisas, vem de Deus, né? Vem de uma coisa assim sobrenatural, que ele se colocou à frente primeiro. Ele fez primeiro para que todas as outras coisas fizessem sentido depois. Então, ser filho, ter poder, ter a presença do Espírito Santo, antes de tudo isso, Deus falou assim, peraí que eu vou fazer por vocês. Então, faz Muito total amor, sentido, né? Muito amor por nós mesmos, sem Glória a merecermos, né? Sim, sim. A Bíblia fala, né? Jesus ele fala, venha até mim. Depois que você vem até mim, eu vou te ensinar como andar. Depois que você ensinar como andar, agora eu quero que você vai. Vem até mim, depois vem após mim. Depois ide, sabe? É Então isso é os mesmo. 3 que ele mostra. Ele mostra, olha como eu faço, né? Depois agora você faz. Ele nos capacita a fazer isso. Eu vou ser sincero para vocês que de todas as palavras, essa foi a que mais mexeu no meu coração. Quando estava escrevendo, o Espírito Santo, assim, parecia que ele estava me abraçando e foi algo tremendo, gente. Quando eu comecei a refletir, quando eu comecei a pensar sobre toda a intensidade de Deus por nós, quando eu comecei a pensar na intensidade do amor de Deus, meu Deus, muito amor, é uma intensidade muito fora do real. Quando eu comecei a pensar na entrega de Jesus no Getsemane, a gente pensa na cruz, a gente vê que ele deixou sua glória e veio à terra muito entregue, é algo que, isso aí buga a mente de qualquer pessoa, que entrega é essa. Você para e pensa, ele é Deus, ele abandonou a glória dele, se fez meu homem, veio à Deus do terra. céu. É muita intensidade, né? A gente vê a intensidade do poder do Espírito Santo, que não há impossíveis para ele, né? O Espírito Santo, ele está conosco e vai ficar conosco até a consumação dos séculos. Então, Deus, ele é muito intenso. Em tudo, Deus é muito intenso. E nessa palavra, eu não quis apenas trazer a intensidade de Deus para nós podermos entender um pouquinho mais, mas eu também quis trazer que toda a intensidade que há em Deus deve ter estar em nós. Se Deus ele foi intenso no amor, nós devemos ser intensos no amor ao próximo. Devemos ser intensos no amor a Ele. Deus ele foi intenso na entrega. O que Ele pode pedir que a gente não pode dar? Verdade? Ele foi intenso no poder. Se Ele falou que obras maiores nós faremos, o que a gente não pode fazer? Eu acho que a gente tem que pegar essas palavras mesmo e falar, eu vou viver isso na minha vida. Não dá, não tem como, cara, não tem como. Quando você é uma pessoa intensa, você acaba influenciando a pessoa do seu lado. Não tem como, sabe? E se a pessoa do seu lado não tá sendo intensa, é porque ela não quer mesmo. Porque ela não quer viver essa intensidade. Porque a gente consegue ver que Deus, a gente consegue ver a intensidade do Pai, a intensidade do Filho, a intensidade do Espírito, e a gente se lembra, né, que é um ser triuno, é os 3 juntos, sabe? Os 3 têm todas essas características, personalidades, sabe? E a gente, como filho, a gente tem que levar a mesma coisa que o nosso Pai está nos ensinando, sabe? Então eu acredito que é um respeito, é uma honra, tipo, você fazer parte daquilo que o Pai te ensinou, sabe? É tipo um respeito. Meu pai tá me ensinando algo, filho, eu faço desse jeito, filho, eu vivo desse jeito, filho, eu tenho isso, sabe? Se você não vive isso, cara, acho que é uma falta de respeito com quem é Deus, sabe? E uma coisa é clara, quando você é muito intenso, ou você vai levar essa pessoa do seu lado a ser intensa com você, ou você vai escandalizar a pessoa do seu lado pela sua intensidade. Né? Então, eu acho que todos temos que ser intensos. O fogo tem que estar lá, a labareda tem que estar lá em cima. Porque assim, nisso a gente glorifica o Pai. Eu acho que a gente glorifica a Deus. E é uma característica do jovem, né? Ser intenso, Sim. né? Senão a gente não é jovem. Exato. Né? Senão a gente deixou a juventude, passou pela gente batido de alguma maneira. Porque é característica do jovem ser... Mas não jovem de idade, né? Às vezes jovem de espírito jovem de também. Espírito, é isso. Tem pessoas que são intensas
mais intensas que qualquer jovem que eu Qualquer já tenha jovem, visto. Intensas no exatamente. serviço, intensas no amor, intensas em visitas, intensas em tantas coisas que realmente edificam demais. Tem crianças no Kids são intensas, né? Sim. Então Tem crianças que me escandalizam quando eu tô lá adorando, chorando. Eu falo, meu Deus, eu quero isso. Sim. A gente consegue ver que a intensidade cada um tem o seu ponto forte na intensidade, né? Então não existe, tipo, só intensidade muito quieta, sabe? Parada. Você tem uma maneira de ser intenso em algo. E você sabe quando você não tá sendo intenso e você sabe quando você tá sendo intenso. Então acho que a intensidade ela entra muito nisso de você dar o seu melhor, de você ser realmente quem você é, de você, tipo, se entregar total. Intensidade é uma... Intensidade, dar o seu melhor, é isso. É. Acho que resume muito bem. Né? Deus, ele entregou o seu melhor. Foi intenso em tudo. Né? Yes. Muito bom. Ai, que palavra poderosa foi essa, meus amados. Dá não, hein? Glória a Deus. E aí, vamos entrar então na terceira, né? Na nossa terceira palavra aí na nossa série, que a gente falou um pouquinho sobre somos tão jovens e tão fortes. E eu, inclusive, comecei falando, né, porque as pessoas acham, não, mas os jovens dessa geração não são fortes. Os jovens dessa geração são muito mimimi, os jovens dessa geração são muito fracos, estão muito deprimidos, então não sei o quê. E eu quero dizer algo, porque essa geração, na verdade, ela é muito forte. Essa geração ela tem muito poder de Deus. É uma geração que, como diz aquele louvor, né, nós somos responsáveis por manter a chama acesa. E a chama não se apagou. Tá nessa, tá continuando. E eu trouxe essa questão dos somos tão jovens e tão fortes. E assim como o Lucas, a Nana falou, que é uma característica dos jovens, né, ser intenso, mas nós queremos passar isso para toda a igreja, que elas precisam entender que precisam ser intensas. Ser forte é uma coisa que a palavra de Deus diz que os jovens são. Eu vos escrevi jovens porque vocês são fortes. Então, se a palavra de Deus está dizendo isso, meu irmão, não tem nada que pode dizer o contrário. Sim, Fê, e é legal que ele falou que nós somos fortes, nós não temos força. Entendeu? Nós somos. Nós não temos. Nós Quem somos a você força. Isso, é quem nós somos. Glória a Deus. E essa força, ela não vem de nós, né? Essa força, ela vem totalmente do Espírito Santo. E isso é o que faz, mano, nós querer fazer tudo que nós fazemos hoje. Tipo, quando nós realmente entendemos, mano, que pela minha força, mano, eu não faço nada. Não dá pra me fazer nada. Mas pela força do Espírito Santo que habita em mim, mano, aí a história é diferente. Aí a história é diferente. Porque o Fê trouxe, acho que 3 pontos, né? Força física, da alma e do espírito, né? Então, e se você parar pra prestar atenção, nenhuma das 3 funciona sozinha. Exatamente. Porque a gente não consegue ter força física se a gente não tiver um corpo que serve com um espírito, com uma alma legal, com um espírito alinhado com a alma, com uma alma alinhada com o físico, porque uma coisa está ligada à outra. E o nosso corpo é templo e morada do espírito, né? Então, logo se a gente não consegue firmar um corpo saudável para poder servir a Deus, né, nas coisas do espírito e nas coisas da alma, a gente acaba atrapalhando o nosso próprio percurso, porque nós precisamos estar fortes, né? Porque Deus, ele veio na vida, ele se fez carne, Jesus fez carne, fez homem, andou entre nós, foi forte fisicamente. Muito forte fisicamente. Emocionalmente, né? A alma dele foi abalada muitas vezes, mas ele foi forte. E o Espírito Santo estava com ele, era o Espírito Santo que conduzia a força dele. Então, nós somos isso também, né? Porque ele deixou isso para nós. Então, isso faz parte da nossa característica. A força do Espírito Santo é a que conduz o nosso corpo. É isso aí. Ainda um pouquinho mais, então, sobre essa parte da questão da força. Eu trouxe que é algo que estava no meu coração, porque uma pessoa forte é uma pessoa que ela se alimenta bem. Ela tem uma boa alimentação. Agora eu não trouxe isso para uma questão natural. Né? Se você se alimenta, se você não come pizza, se você come outras coisas, etc. Mas eu trouxe, é claro, para a nossa questão espiritual. A gente sabe que o homem é um ser triuno, possui corpo, alma e espírito. E a questão toda para você ser forte, tem que alimentar bem o teu espírito. Senão, se você só alimentar a sua carne, se você só alimentar a sua alma, o teu espírito ele não vai ser fortalecido. E é uma coisa que Jesus ele fazia constantemente. Se alimentar não apenas fisicamente, ele se alimentava fisicamente, ele comia, ele precisava comer para viver. Jesus ele tinha sim a sua alma, mas ele saía para orar, ele jejuava, ele lia as escrituras. Então isso tudo alimenta o espírito. Gostaria de a gente falasse um pouquinho agora sobre essa questão dessa nossa alimentação.
como a importância da nossa alimentação, a questão de alimentar a carne, que é o pecado, de alimentar a alma, que são as coisas naturais, entretenimento, filme, etc. E é importante a gente alimentar o Espírito Santo. Então, Fê, eu vejo que é muito importante a gente alimentar nosso espírito, né? Porque na minha palavra lá eu lembro que eu falei um pouco sobre isso, eu falei um pouco sobre como alimentar a fé, né? Deus ele entregou a fé, depois ele ensina como alimentar ela. No final ele fala qual é a recompensa de você ter uma fé. E a fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra. Então alimentar o espírito é nada mais que você, tipo, ouvir a palavra de Deus. Você tá alinhado com aquilo que Deus ele tem falado, sabe? E a Bíblia fala também, né, que a palavra ela se tornou carne, a palavra habitou em nosso meio, a palavra está no nosso meio. Então eu acredito que quando você tem um contato com Jesus, né, você está alimentando o seu espírito. Então, focando nessa parte de alimentar o espírito, eu vejo que tem várias formas de você alimentar o espírito e através da palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus muitas vezes é loucura para as pessoas lá fora. As pessoas falam, nossa, é loucura demais isso aí que está escrito, é loucura demais o que vocês vivem, sabe? Mas a Bíblia também diz, né, que essas coisas seria loucura para muitos, mas para nós seria poder de Deus, cara. A palavra é loucura para as pessoas, mas para nós é poder, né? Aleluia. Então, nossa, não tem nem como. Eu falo de mim, né? Eu não passo um dia, cara, sem falar com Jesus, porque eu já me sinto, não alimentei meu espírito, meu Deus do céu, não dá certo. Não dá certo, as coisas não dão certo, sabe? Então, pelo menos na semana tem que estar lendo a Bíblia, pelo menos na semana tem que estar vendo alguma coisa, tem que estar ouvindo algum louvor, tem que estar alimentando meu espírito, porque eu sei que isso me ajuda, sabe? Então você só come aquilo que você sabe que faz bem. E você sabe aquilo que te faz bem, né? Alimentando o espírito. Realmente, e complementando o que o Lucas falou, na parte de alimentar, né, o corpo, a alma e o espírito, e com certeza a gente tem muitos alimentos, né? A gente vive cercado de redes sociais, dos lugares onde a gente pode alimentar o nosso espírito. Mas vale ressaltar também daquilo que você está se alimentando, né? Como que você está se alimentando, o que você está vendo, né? Porque existem inúmeros tipos de pregações que estão rolando nas redes sociais e de fácil acesso, porque hoje todo mundo vive com o celular na mão, então você pode ver uma pregação a qualquer lugar, a qualquer hora. Você pode ouvir um áudio, ouvir um louvor também, a qualquer momento, a qualquer lugar. Então, a gente deve também se atentar àquilo que a gente está se alimentando. Os nossos olhos, né, são a nossa janela da alma. Então, aquilo que a gente leva para dentro da gente, aquilo que a gente joga para dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa mente, é aquilo que vai atingir a nossa alma, é aquilo que vai edificar o nosso espírito, para um lado positivo e para um lado negativo, né? E o nosso espírito, ele tem fome, e tem muita fome, sabe? O espírito, ele se alimenta daquilo que a gente... E ele anseia por esse alimento, ele anseia por Deus, sabe? Porque o Espírito Santo, ele foi deixado por Deus na Terra para que ele seja alimentado, né? Para que nosso corpo se alimente. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele quer que aquilo ali seja alimentado, ele quer que a gente busque a palavra de Deus, ele quer que a gente se lance, O Espírito não quer passar fome, né? Ele não quer passar Nossa, fome. é loucura demais. O Espírito está dentro de nós e ele estava com Deus. E agora ele está em nós. E agora ele está em nós, ele está com saudade. Ele tem fome de Deus, sabe? Fome de Deus. E a gente tem que alimentar ele. Assim como a nossa carne grita por fome, por alimento, quando a gente passa da hora do almoço, da hora do café, o Espírito Santo, ele grita a todo instante, a todo momento, porque ele está com fome constantemente. Não existe, eu acredito que até a vinda de Jesus, a fome do Espírito Santo não vai cessar. Então, a gente tem constantemente que alimentá-lo, sabe? Então, é uma fome intensa. É uma fome, assim, intensamente, constantemente. Então, a gente tem que alimentar constantemente. E, mano, falando muito disso, né? De alimentar o Espírito Santo. Quando você alimenta o seu Espírito Santo, porque, mano, realmente, ele tem muita saudade do reino de Deus, né? Porque ele era de lá. E quando ele veio pra cá, ele falou, mano, eu quero lá, eu quero o reino. Eu quero mais do reino. E, mano, eu sigo uma pessoa chamada Ryan Reynolds. Mano, esse cara, um dia ele tava falando com Deus, e ele falou assim, Deus tocou no coração dele pra ele fazer um jejum. Mas não era um jejum normal. Mano, era um jejum de 2 dias sem comer nada. Deus. Só na água. Os crentes, aos falei, crentes. mano, Oh, meu Deus. Aí ele falando sobre isso, né, falou, mano, que as primeiras horas foi tranquilo. Quando passou 12 horas que ele não comia nada, a carne dele começou a gritar. Oi, a carne grita, hein, meus irmãos? A carne começou a gritar. Aí ele relutando, né, porque
É isso que ele queria fazer. Ele queria, mano, alimentar cada vez mais seu espírito. Ele orava, ele lia a Bíblia, bebia livro, ele escutava louvores, ele louvava. E tudo isso, aí chegou um momento, ele fala que já se passaram umas 16 horas, 17 horas, e ele começa a fraquejar. E o seu corpo começa a ficar fraco. Aí ele vai falar com Deus, vai buscar em Deus, que ele não queria parar ali. Aí Deus fala. Aí Deus lembra ele do jejum que Jesus fez, né? E nem só do pão viverá o homem. Ele falou, meu Deus do céu. Eu só fez 40 dias só, glória a Deus. Foi só Aleluia. 40 dias. E quando ele escutou isso, ele sentiu as forças serem renovadas. Porque o espírito dele renovou o corpo e a alma dele. Então chegou um ponto ali do jejum dele que o Espírito Santo estava ali no controle da alma e do corpo. O corpo e a alma eram submissos ao Espírito Santo. Uau. E esse é o isso. ponto, né? É. Nós temos que nos alimentar o suficiente para nosso corpo e a nossa alma ser Sim. submissa ao Espírito Eu Santo. acredito muito, Uau. Kaká, que eu vejo que, tipo, na questão da nossa alma e nosso corpo, né? A gente recebe do Espírito, aí nosso corpo entende e a alma só vive, sabe? Então, isso o Espírito vem, o seu corpo entende e a alma obedece. Então, é, tipo, bem essa linha. Nossa, muito bom, cara, muito bom. As pessoas devem estar perguntando, mas então você quer dizer que ler a palavra, que jejuar, você não precisa mais comer. A questão, amados, é que o Espírito Santo ele pode dar força ao homem. Você pode perguntar isso para Sansão. Você pode perguntar isso para Elias. Você pode perguntar isso para o próprio Jesus Cristo por 40 dias sem comer. Então, é claro, eu não estou falando para você que ficar 40 dias sem comer, meu amado. Ainda mais se Deus não pediu isso para você. Mas é possível, né? Eu creio que o Espírito Santo ele capacita, sim. Mas a questão toda não é uma questão de você ficar sem colocar comida na boca. É a questão de você ficar sem alimentar sua carne com pecado e sem alimentar sua alma com ego. Esse é o ponto, né? Esse é o Nossa. ponto. É um ponto bem importante, né? E você, quando você alimenta o seu espírito, você é guiado pelo Espírito. Então, e essa é a nossa vida. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. Né? Tem uma premissa até na nossa escola. A gente fala que o corpo ele deve ser disciplinado. Então, nós disciplinamos o nosso corpo, nós disciplinamos a nossa carne, porque a gente não pode atender aos pedidos da carne toda hora, porque a carne pede pecado. Então, nós disciplinamos o nosso corpo, nós tratamos a nossa alma. Então, a nossa alma ela deve ser tratada, a nossa alma ela deve ser curada, a nossa alma ela deve ser passar por uma escolinha, por um processo. E esse tratamento não acaba. Não é assim, fui tratado na alma, agora estou bem. Esse tratamento é de quando você nasceu até quando você vai morrer. Esse é o tratamento da alma. A alma vai ser eterna. E o seu espírito você deve exercitar. Deixe o seu espírito forte. Então, essas são as 3 coisas que nós devemos fazer. Como é que um homem ele é forte em Deus? Como é que uma mulher ele é forte em Deus? Como é que um cristão ele é forte em Deus? Quando ele para de alimentar aquilo que não vem de Deus. Quando ele para de alimentar aquilo que vai causar a tristeza do Espírito Santo. Então é aquela briga de cachorro, né? Não sei se você já ouviu da briga de cachorro. Você coloca um cachorro preto e um cachorro branco. Coloca os 2 cachorros para brigar. Só que aí você não alimentou o preto. Você deixou o preto sem comer 3 dias. Qual que vai ganhar? O branco, porque o preto está totalmente fraco. O preto está sem comer há dias. Então quem que vai ganhar? Então quem que está ganhando na sua vida? É quem você está alimentando mais. Entendeu? Então alimente o seu espírito. É bem aquilo, né? Que as pessoas falam, você é aquilo que você come, cara. É Uau. tipo, Isso aí. você tem que alimentar aquilo, né? Alimente-se das coisas eternas. Yes. Aleluia. Vamos passar para a nossa última palavra, então? Tem alguém indignado aqui, em nome de Jesus? Tô indignado, Essa cara. Tô palavra. indignado. Tem alguém indignado porque comeram o seu Danone? Meu Deus do céu. Amém? Então, a última palavra, a gente falou um pouco sobre somos tão jovens, tão indignados. Tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, você já viu alguém indignado. Você já ficou indignado por alguma coisa também. Mas vamos trazer para a nossa questão, para a nossa palavra. Com o que você ficou indignado, né? Eu gostaria de perguntar para vocês agora, meus irmãos. E agora vocês vão ter que pensar para me responder. Qual é a sua maior indignação em questão do reino de Deus? Claro, não vou falar da sua indignação porque seu time perdeu. Mas eu quero saber qual a sua maior indignação assim, em questão do reino de Deus. O que mais você quer mudar a realidade, aquilo que te incomoda demais? Cara, eu acho que é a frieza de muitos com a sensibilidade do Espírito Santo. Porque isso é
é algo que foi nos presenteado, né? A gente recebeu isso de presente, de É graça, verdade. sabe? É a presença do Espírito Santo. E algo que só Jesus tinha. E algo, quando ele se foi, ele deixou para nós. Então, assim, é inacreditável, assim, ver a frieza de muitos olharem até falar assim, não creio nisso que você está sentindo. Não creio nisso que você está vivendo. Isso não é Espírito Santo, isso é você mesmo. É verdade. Então, a frieza de muitos na presença do Espírito Santo, porque é uma escolha, né? Você escolhe sentir o Espírito Santo, você escolhe viver o Espírito Santo. Ou ele está dentro de você, mas Sim. quem escolhe ativar ele na sua vida é você. Se você não quiser, você passa por essa terra batido sem a presença do Ele é Espírito Santo. extremamente educado, né? Ele não vai... Ele é extremamente educado, sutil, e só aparece quando você permite, né, ser vivido por isso. Ele pode até se manifestar algumas vezes, mas se você não abraça ele não permanece, né, Uau. aceso assim. Ele tá ali, mas está esperando você ativar. Então a frieza de muitos na presença do Espírito Santo me assusta. Isso é indignante. Gente. Nem Sim. sei se essa palavra existe. Estão indignados. E o engraçado uma coisa engraçada, né? Um dos segredos, né, do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele já está aqui, né? O Espírito Santo ele já está dentro de nós. Muitas vezes nós ficamos pedindo, desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, ele já está dentro de nós. Ele não precisa mais descer do céu, ele já está aqui na Terra, cara. Ele já tá Pede aqui pelo nós, óbvio, né? A gente só tem que ativar ele mais, sabe? De dentro para fora, realmente. E o Espírito Santo nada mais que ele não é só um sentimento. Muitas vezes essa indignação, eu entendo que as pessoas acham que o Espírito Santo é só um sentimento. Não tô sentindo o Espírito. Entra no quarto, não senti nada. Nossa, tô na igreja, não muda nada. O Espírito Santo é uma pessoa, cara, sabe? Então você tem que ter uma amizade com o Espírito Santo. Você tem que criar um relacionamento com ele, sabe? Uma das coisas que me deixa mais indignado de verdade é as pessoas não conhecerem a Jesus da maneira que eu conheço, sabe? Não, tipo, da maneira que ele realmente é. As pessoas, ela criam um Jesus na mente dela, pelo que as pessoas de fora dizem, pelas experiências que ela já passou dentro de uma igreja, de um grupo de pessoas, e ela suja a imagem de Deus, sabe? E Deus não é aquilo que é mostrado para ela, que ela entende, sabe? Deus é muito mais. E eu vejo que essa é a minha maior indignação, sabe? Eu conheço a Deus, eu quero conhecer muito mais, eu sei que tem muito mais ainda, não conheço um pouquinho. Eu sei que a gente conhece muito pouquinho, mas eu quero que as pessoas conheçam pelo menos esse pouquinho também. Sim. Porque Deus é muito mais do que isso, sabe? O que a Daisy trouxe lá, eu fico indignado com esses 3 pontos de verdade, porque eu sei que indigna o coração de Deus também, né? Com certeza. E o que eu tenho mais orado nesses dias realmente é que eu tenha um coração igual ao de Jesus, que ele teve aqui na Terra. E Jesus, ele se indignou com essas coisas também, sabe? E uma das coisas que você falou de as pessoas não acreditarem em Jesus da forma que ele é, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas não da Bíblia. Eu falo, então se você não acredita em Jesus... Ou eu tá entendendo? acredito em Deus e Jesus, mas não no Espírito Santo. Eu já ouvi isso. Exato. Então você não acredita de uma forma completa. Eu acredito naquilo que eu quero. Então eu acabo formando um Deus na minha mente para que eu me sinta confortável acreditando nele. E esse Deus nunca vai me confrontar. Né? Mano, uma das coisas que me deixa mais indignado. Muito indignado. Fique indignado, muito, fique. muito. Mano, é a religiosidade. Mano, isso daí é... Meu Deus do céu. Não é de Deus. Não. Mano, a religiosidade... Mano, ela praticamente acaba com a imagem de Deus. Mano, porque o que as pessoas... Elas tentam fazer... Mano, elas tentam mostrar Deus da maneira delas. Não é assim. Deus, ele é da maneira dele. Você tem que mostrar ele, mano, totalmente do jeito que ele é. Você não tem que mostrar, não, Deus ele é bom nisso, mas eu não quero que você saiba disso. Enquadra ele na sua caixinha, né? Não é assim. Mano, trazendo isso pra Bíblia, um momento que eu gosto muito da Bíblia, é quando Jesus fica indignado quando chega no templo. Nossa, eu amo essa mano, passagem. Ele chega, mano. Todo mundo gosta dessa passagem. Ele chega virando mesa, expulsando todo mundo porque ele tava indignado com aquilo. O pessoal tava fazendo o templo de Deus. Mano, isso é alguma coisa comum. Religiosidade tava tomando aquele lugar. É verdade. Mano, e quando ele chega, ele fala, mano, o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? O que vocês estão fazendo? Mano, e ali a indignação dele, mano, é amada. Ele chega expulsando geral, chega derrubando mesa. Mano, e fala, mano, é isso que queima forte nos nossos corações, que nós temos que ser indignados totalmente, né? Sim. Porque
o movimento que nós estamos fazendo do TFK, mano, lá nós não estamos levando a religiosidade, mano, lá nós estamos levando Jesus, velho. Ó, Jesus te ama e boa. Mano, nós estamos levando Jesus na sua total forma. É o Jesus velho, puro e é simples, isso, né? Velho. É demais isso. Ô, Fê, uma coisa que a gente falou também, né, mano? Eu sei que todo mundo, você deve ter uma indignação, cada um de nós tem uma indignação. É aquilo que a gente falou ontem, sentir se indignado com algo é normal, cara. É normal o que você faz depois, né? É tipo, você só vai ficar indignado e acabou, tá bom, tô indignado, vou ficar quieto, vou entrar no meu quarto, vou falar somente com Jesus. Você não toma nenhuma atitude após a indignação, tipo, não vale de nada a sua indignação, Tô indignado, sabe? só vou ficar reclamando. Sabe? Vira crítico de plantão. Vou fazer Misericórdia. um tweet lá no Twitter e pronto, tô indignado, sabe? A sua Os indignados do Facebook a sua, e do Twitter. a sua, Meu Deus. a sua indignação ela não passou somente de uma indignação. Então eu acredito que a sua indignação ela tem poder, ela tem força quando você faz algo depois. Legal você estar indignado, mas o que você tá fazendo com essa indignação? Sabe, é tipo, você não consegue, cara, você não consegue viver sem Jesus. Não tem como você viver sem Jesus. Porque Jesus ele é a própria vida, sabe? Ele é a própria vida. É que nem esse microfone aqui. Eu acredito que o microfone aqui, ele tá tendo vida, ele tá ligado, ele tá servindo pra algo, sabe? Ele tipo nós somos esse microfone, nós estamos vivos, nós estamos com Jesus, nós estamos servindo pra algo. Agora, se esse microfone ele é desligado, ele não deixa de ser microfone. Ele só existe. Então, Exato. tipo, se você tem uma indignação, você tem Jesus no seu coração e você não faz nada com isso, você não tá fazendo nada, né? Você não está funcionando. Você só existe, você não está vivendo, sabe? Para aquilo que você realmente foi chamado para viver. Então a indignação ela tem que gerar uma vida, tem que gerar uma ação, sabe? A indignação sem ação não tem função. Exato. É isso. Essa é a frase. Essa é a frase. Exatamente Não isso, faz né? sentido, né? Faz sentido. Porque todas as coisas que nós conhecemos trazendo da Bíblia, ou dessas pessoas que nós conhecemos na questão do Evangelho, quando elas tiveram indignação, elas tiveram ação. Mano, e essa ação foi o que mudou tudo. Uau. Porque depois da indignação você tem que fazer alguma coisa. Pode se indignar e falar, deixa aí. Exato. Não, depois da indignação, mano, você tem que ir lá e mudar aquilo. Levante-se, não é? Isso mesmo. Tem algumas pessoas me perguntam, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei por que Deus me chamou para fazer. A primeira coisa que você tem que buscar no teu coração é qual que é a sua indignação. O que é que te deixa incomodado? Se, por exemplo, se ver jovens perdidos te deixa incomodado, cara, provavelmente o seu chamado tem a ver com jovens. Se você vê famílias destruídas, te deixa incomodado, te deixa indignado, você não consegue dormir direito porque você quer ver a restauração dessa casa, provavelmente o seu chamado tem a ver com restauração de casais, de famílias, etc. Então, a indignação é algo que pode vir de Deus. Existem as indignações que são fúteis, que são do mundo, etc. A gente sempre tem essa diferenciação. Mas existe uma indignação que vem do Espírito, né? E na palavra, né, dos 3 pontos que foi pregado pela Daisy, ela falou um pouco sobre a indignação de Deus, né? Com o que Deus ele se indignou. Uma das coisas que o Kaique já falou que foi a religiosidade. E eu tenho para mim, Kaique, que um dos motivos de Jesus ter virado a mesa era porque estavam vendendo os animais para sacrifício perto do templo. Sendo que o sacrifício era ele. E ele não tinha preço nenhum. Ele viu aquilo, peraí, vocês estão vendendo esse animal, falando que ele vai perdoar os seus pecados. Eles estão pagando para perdoar pecados, peraí, eu vim aqui de graça. E eu que vou perdoar o pecado deles. Ele ficou indignado com aquilo porque ele era a resposta para os pecados das pessoas. A indignação de Jesus era contra o pecado. E ele veio para resolver esse problema. Então ele vai vir à mesa e fala, eu posso deixar aqui, vocês não precisam mais comprar nada aqui. Vai ser tudo pago, pode ficar em paz. E continuando sobre a palavra, Deus ele se indignou contra o diabo, contra o pecado e contra a religiosidade. Contra o diabo ele se indignou tanto que ele expulsou o diabo. Contra o pecado ele se indignou tanto que ele entregou seu próprio filho para acabar com o pecado de uma vez por todas. Contra a religiosidade, se você for ler um pouquinho da Bíblia só, você vai perceber que Jesus ele não gostava muito dos religiosos, não. Porque a religiosidade ela quebra o seu relacionamento com Deus. Quebra totalmente o seu relacionamento com Deus e principalmente com as pessoas também, né? Ninguém gosta de uma pessoa hipócrita que fala que a rota é a santidade, que não sei o quê. A gente sabe que todo mundo aqui está no mesmo barco. Ninguém é mais do que ninguém. E é interessante a gente entender quais foram as indignações de Deus para a gente mirar toda a nossa indignação naquilo. Então hoje eu miro uma indignação do diabo, pelo tudo que o diabo faz. Ela falou um pouco sobre que o diabo, da forma que o diabo agiu, né? Foi com soberba, foi com o chamado egudo, né? Soberba,
com deslealdade, com desonra, né? E é algo que nós devemos estipar do nosso coração isso. Fala um pouco sobre umas coisas que o diabo faz, que o diabo traz doença, que o diabo traz miséria, e nada disso vem de Deus. Né? E eu acho que a indignação de Deus contra o diabo ela é muito interessante para a gente parar para pensar. Porque todas essas indignações são coisas que nos separam de Deus. Então Deus é indignado contra uma coisa: ficar separado de nós. Eu acho que essa é a maior indignação dele, né? De estar separado da gente. E eu acho que tem nos jovens, mas eu acho assim, no geral também. Tem muito ponto de interrogação na cabeça e falar assim, mas eu tô numa fase, por ser jovem, ou por ser recém-convertido, ou por ser pai de família, etc. Eu sou indignado com isso e eu só consigo me indignar com isso. O jovem ele é muito indignado com relacionamentos, opção sexual, ele é muito indignado com escola, racismo, preconceito, levanta uma bandeira, o jovem já se indigna, abraça essa bandeira e se lança. Exato. E não pensa nem pro que está fazendo, às vezes não pensa nem na ação, nem na consequência daquilo. Não sabe nem por que é indignado. Exatamente, né? só vai pelo mover, levantaram, aí ele se joga naquele barquinho e vai. Então, se você está procurando algo para ser indignado, né, abrace a visão de Jesus, porque aquilo ali foi uma verdadeira indignação, Uau. né? A indignação contra o pecado, contra tudo isso que a gente passa na Terra, que Jesus veio aqui e se levantou uma indignação contra isso. Está precisando levantar uma bandeira de indignação? Levanta a bandeira que Jesus levantou, porque faz mais sentido do que abraçar qualquer coisa que é terrena, que é mundana. Uau. Essa indignação vale muito a pena mesmo. Jesus está chamando pra gente entrar nesse time, entrar nessa guerra junto com ele, né? E é legal que a gente consegue ver que é uma indignação que ele tem, que já foi vencida, porque o diabo ele já foi vencido, como você falou, o pecado também já foi pago, e a religiosidade também já foi mostrada, a graça já veio, já nos mostrou como já foi revelada, sabe? Opção, né? Então ele tá chamando para você participar de uma partida que já tem a vitória, entendeu? Exato. Que já sabe o final, que já tá ganha. Então é com grande prazer a gente participar daquilo que Deus ele tá chamando a gente para fazer, né? Uau, gente, muito bom. Legal. Sejamos indignados como Deus foi indignado, como Jesus foi indignado. A gente não venha realmente se acomodar, né, com as situações desse mundo, com as realidades desse mundo, mas que a gente venha trazer a realidade do reino de Deus, né? Então não se indigne com o modo que sua casa está, não se acomode com o modo que sua casa está, não se acomode com o modo da sua vida espiritual. Tem algo que você não pode se acomodar com a sua vida espiritual, sempre seja indignado com a sua vida espiritual, sempre busque mais. E sobre a indignação contra o pecado, né? Uma das coisas que os religiosos mais fazem é se indignar com o pecado dos outros. E não ficam indignados com os pecados que eles mesmos cometem. Então, cara, se indigne contra o pecado que você comete. Lute contra esse pecado com todas as forças. Uma coisa muito interessante então, que também foi falado é que os nossos inimigos não são as pessoas. Eles se indignam muito umas com as outras, têm raiva muito das pessoas, mas os nossos inimigos a gente sabe quem é. Nosso inimigo é o diabo, nossos inimigos são os demônios. E eu creio que essa série foi de grande valia. Eu creio que essa série veio realmente para edificar. Cara, que nem o Lucas falou, se você não assistiu, assista os episódios dessa série. Eu creio que Deus ele vai falar com você. Não apenas assista e ouça, mas a palavra de Deus ela veio para ser ouvida e para ser colocada em prática. E eu creio que vai trazer muitas coisas boas. Vamos fazer as considerações finais, então, para a gente encerrar. Querem falar mais alguma coisa aí? É isso. Estou indignado com poucas ideias. Poucas ideias. É isso aí, Deus gente. Jovens, adultos, crianças, idosos, todos vocês. Que vocês sejam apaixonados pelo reino de Deus, apaixonados pela presença, apaixonados por fazer a obra, por amar as pessoas. Que vocês sejam intensos em tudo que vocês forem fazer, principalmente no amor, na entrega e no poder do Espírito Santo, seja intenso. Que vocês sejam fortes, permaneçam fortes. Vocês são fortes, não é um estado, não é um momento, é o que vocês são. Vocês são fortes, meus irmãos. Permaneçam fortes, porque é Deus quem te dá a sua força. E fique indignado contra o sistema mundano, contra o sistema maligno, e vão fazer a diferença. Amém? Em nome de Jesus. Amém. E gente, que Deus abençoe vocês. Não se esqueça aí, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, acompanhe a Bíblia Assunção nas redes sociais. Nós estamos aí nos movendo, fazendo várias coisas. E que Deus possa abençoar cada vez mais vocês. Não percam, nós vamos entrar com uma nova série aí, que o pessoal da Rede de Família vai arrebentar, eu tenho certeza. Que Deus abençoe vocês então, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. É nóis.